Alguns indivíduos com brigas entre vizinhos que vão utilizar de suas artefatos de roupas ou vão encomendar em terreiros de quimbanda para se vingar daquela pessoa através do processo de magia ou simplesmente magia negra, que é um processo de obsessão física, que através de encomenda e de contrato vamos contratar espíritos para prejudicar aquela pessoa, que temos uma raiva e que nos prejudicou ou disse algo que nós não gostamos. E aí iremos evocar tal entidade com uma troca de favores, porque elas precisam dos fluidos animais para se sentir vivas, para que elas possam inalar algum daqueles despachos como alimento para si, embora não pertençam mais ao mundo dos vivos. E no Comando da Madrugada, faz muito tempo atrás, um médium incorporado da Quimbanda recebeu uma entidade muito conhecida no panteão africano, Zé Pilintra. E Goulart de Andrade, que fez uma entrevista, fez a seguinte pergunta: por que você faz tal coisa? Ele olhou e disse: Fio, eu não faço isso não. É filho que pede. Ou seja, porque eu preciso da marafa e da bebida, que era o meu vício terreno, e não consegui desvencilhar desse vício, ainda necessito de goladas e goladas de álcool para me manter nesse apetite, como se fosse um ser humano. Então eu faço uma troca. Eu faço tal coisa mediante esse pagamento. E diante disso, casas que não têm nenhum problema, apartamentos, empresas, sítios que estão numa normalidade, começam a aparecer fenômenos inusitados por ação maléfica de magia. Como temos muita dificuldade de sermos brandos de coração, ou seja, de tolerarmos mais as pessoas, de dizer que a palavra do outro é o peso que atribuímos em nossas vidas, nós não deixamos para lá. Devido ao nosso orgulho ferido e devido o que os outros vão pensar se eu sou covarde, se eu não fizer nada em relação àquela ocorrência, que alguém me feriu, que alguém me lesou materialmente, emocionalmente, e logo eu vou tomar alguma providência. Se eu não sou praticante da Quimbanda, que é o lado negativo, que é o lado sombrio, que se utiliza de forças espirituais para prejudicar, vamos contratar. Iremos a algum terreiro, iremos pegar algum artefato da pessoa, ou simplesmente um mago ou feiticeiro que tem um grande poder magnético, que vai necessitar destes elementos para fazer o processo magiático sobre aquela pessoa. Pois a magia não é algo tão novo como muitas pensam. É algo tão antigo, remota à humanidade. Só que, mal utilizada, ela causa danos. Não só danos físicos, mas danos emocionais nas pessoas. E também adoece. Quando se tem dentro daquele terreiro um médio de efeitos físicos que não trabalha na ética, mas que é apegado
ao dinheiro e não tem ética, e simplesmente ganhou aquele dinheiro, vai fazer, vai evocar para que aquela ação ocorra contra aquela pessoa. E assim fazendo, essas casas começam a ser assombradas. E fenômenos de pirogenia, que é combustão espontânea, começam a surgir por causa de aborrecimentos domésticos. Todos nós os temos, mas uns sabem metabolizar e outros não sabem. E as pessoas juram, porque sentem aquela dor da mágoa, a dor da vingança. E muitos deles são praticantes e outros não. Encomendam trabalhos para provocar terror ao seu inimigo, para que o seu lar nunca mais tenha paz. E fenômenos não somente de combustão, que queima o colchão, que é um fenômeno dentro de outros, se tiver um médio de efeitos físicos, que geralmente nessas casas tem, ou no terreiro tem um médium que tem essa característica, então vão se encontrar próximo das casas fitas, pembas, galinhas mortas, na encruzilhada, o próximo local para o ir lá se tornar um verdadeiro inferno. E vão começar para expulsar aquela pessoa que a outra detesta, que não gosta. E o Espírito sabe disso. E porque ele precisa desse favor, ele vai fazê-lo. Ele não tem nada pessoal contra, mas ele vai juntar um grupo de espíritos que produzem esse tipo de fenômeno e vai levar para casa. É uma parceria infeliz, porque ele vai receber algo, ele vai prometer para os outros algo também, porque eles não fazem nada de graça, tem sempre uma paga, ou seja, quer prejudicar outra pessoa, quer atormentar outra pessoa, em troca daquele favor, ele vai fazer em relação àquela família. Os motivos que podem levar para que alguém magie outra pessoa podem ser, por exemplo, amores que foram interrompidos de uma hora para outra, porque a pessoa não gosta mais, e a pessoa que se sentiu abandonada, preterida por outra, pode encomendar. Pega uma peça da pessoa, ou algo, foto, qualquer coisa que tenha energia daquela pessoa, que vai ser o endereçamento energético para fazer o encantamento, para fazer a evocação, para que aquelas entidades possam lesar. Muitas vezes uma roupa no varal pode dar o substrato para isso. Porque se a roupa tem uma impregnância das nossas energias, e com essa impregnância, aí o feiticeiro contrata espíritos que vão levar outros, e a casa vai começar a aparecer fenômenos que não existiam. Levitação de panelas, objetos serão arremessados sobre as casas, mas o mais comum é a pirogenia, é o transporte.
de coisas que vão ficar de cheiros desagradáveis, para que o outro saia da casa, ou que o outro tenha uma ruína material através dessa encomenda. E ao fazer o assim, a pessoa que quer vingar-se não sabe, está criando um problema de dependência na mão dessas entidades, que sabem que precisam dessa sempre renovação, desse sempre contrato espiritual para fazer esse tipo de demanda. E como as pessoas pensam muito negativo, não estamos dizendo que você seja um santo, não é isso que estamos dizendo. Estamos falando que você... O que é o perdão para neutralizar essas energias maléficas? Não é vingar-se do outro, não é ter transporte de amizade com o outro, não é desejar mal. Se a gente conseguir ao menos fazer isso, não é reconciliar com o agressor, não, é ficar distante do agressor. Tudo isso seria ações que neutralizariam a ação maléfica dessa interferência, dessa obsessão, que não é uma obsessão especial, é uma obsessão comum. Só que ela tem requintes de contrato, ela tem requintes de uma obsessão física. E porque pensamos de forma ociosa, quando discutimos, temos o campo da culpa, vem o arrependimento, o remorso, são plugs espirituais para que as inteligências invisíveis tirem partido disto. E elas possam achar um ponto fraco seu para te obsediar. E nesse tocante, te expulsar daquela casa. Porque muitas vezes as brigas não podem ser somente amorosas, contendas judiciais, de heranças, de brigas em família, ou de conhecidos, ou de empresas, podem ocorrer por essa ação. E logo as pessoas começam a adoecer em alguns casos. Há um atordoamento mental, existem sintomas que não vão ser discutidos aqui, mas que se você souber, você identifica se você está ou não sobre uma ação invisível dessas entidades que são contratadas para te prejudicar. E conta-se que um homem lá de Belém, ele estava adoecido. E não sabia, já tinha recolhido, ia fazer a cirurgia. Estava sentindo uma dor no duodeno, que é um dos sintomas quem está magiado. E ele tinha recorrido à medicina. E o professor Clóvis Nunes suspeitou que alguém tinha feito uma demanda de trabalho para ele. E tinha uma médica no Rio de Janeiro que fazia esse processo de efeitos físicos, Dona Conceição, que fazia esse processo de antigoécia, desfazer o trabalho de magia.